A notícia estourou como granada no centro do poder. A velha história da ordem de prisão contra Alexandre de Moraes, que apareceu nos sistemas do CNJ após uma invasão, voltou a esquentar Brasília, agora com consequências bem concretas. O fio da meada começa lá atrás, quando o hacker Walter Delgatti Neto confessou ter acessado o Banco Nacional de Mandados de Prisão e inserido documentos falsos, entre eles um mandado de prisão apócrifo contra o ministro do STF. No rastro dessa trama, a deputada Carla Zambelli foi denunciada, indiciada, e neste ano condenada pelo Supremo a 10 anos de prisão, com perda do mandato, decisão que ela chama de injusta e que ainda tenta reverter politicamente na Câmara. Em depoimentos e oitivas, Zambelli negou ter ordenado o ataque. Eu tive acesso ao mandado de prisão depois que ele aconteceu. Antes não disse, apostando na narrativa de que Delgatti agiu por conta própria. O hacker, por sua vez, afirma que cumpriu ordens. O choque de versões é o coração dramático do caso. De um lado, a deputada alega perseguição e aponta acordo do hacker com autoridades. De outro, os autos relatam pagamentos, acessos, falsidades ideológicas e uma sequência de atos que sustentaram a condenação. Enquanto isso, a CCJ da Câmara ouve a parlamentar em processo que pode levar à cassação, e o país assiste à colisão entre tecnologia, política e justiça. Um Inter mal intencionado num sistema estatal virou combustível para uma das maiores crises institucionais recentes. Ao público, resta a pergunta incômoda. Quando a prova digital encontra retórica política, quem convence primeiro, os logs ou o microfone? A sensação é de que, no caso CNJ, já não se disputa apenas a autoria do clique, mas a narrativa de um tempo em que códigos-fonte, senhas frágeis e lacres de segurança viram armas em batalhas de reputação. E quando a própria Suprema Corte bate o martelo e ficha pena de cadeia, a história ganha outro peso. Já não é teoria da conspiração, é capítulo de jurisprudência. No tabuleiro internacional, a crise ganhou um componente raro: sanções do governo dos Estados Unidos. Sob a Lei Global Magnitsky, miraram a esposa de Alexandre de Moraes e um veículo societário da família, com o argumento de que o ministro teria liderado campanha de censura, prisões arbitrárias e perseguições judiciais. Em paralelo, Washington anunciou o cancelamento de vistos de autoridades brasileiras ligadas ao contencioso. A reação foi imediata. Moraes repudiou a medida. O Planalto classificou a escalada como ingerência e a chancelaria correu para conter danos. Mas eis o giro que incendiou os bastidores da tribuna da ONU. Donald Trump combinou crítica dura ao rumo do Brasil com uma oferta pública de conversa. A Lula menos, e o Planalto confirmou a proposta de falar já na próxima semana. O gesto colocou Brasília numa saia. Dista diplomática. Recusar o diálogo seria visto como fraqueza. Aceitar como rendição a um roteiro escrito na capital americana, é aqui que a política vira teatro de espelhos. Trump elogia, convida, sorri e, ao mesmo tempo, chancela punições que fustigam o entorno do ministro mais poderoso do judiciário brasileiro. A direita lê o movimento como checkmate, o governo como pressão performática, e o eleitor comum, cansado de siglas, apenas reconhece um padrão quando o assunto deixa os corredores do STF à porta no Tesouro Americano. O noticiário para de ser doméstico e vira geopolítica de consequências reais: dinheiro bloqueado, viagens barradas, reputações testadas fora de casa, entre gestos públicos e relatórios técnicos. A palavrinha que define a noite é custo, custo para quem sanciona. Custo para quem é sancionado, custo para um país que precisa de estabilidade e acorda olhando a cotação do dólar. Agência Brasil, enquanto a diplomacia ferve, o Congresso tirou a luva e mostrou os nós dos dedos. A chamada PEC da blindagem, que exigia a autorização prévia do Legislativo para processar parlamentares. Restringia hipóteses de prisão e ampliava foro. Foi detonada por unanimidade na CCJ do Senado. O recado político foi cristalino. Nem governistas nem oposicionistas quiseram carregar no colo um texto percebido pela opinião pública como autoproteção corporativa. O clima, porém, esteve longe da concórdia. Em sua fala, o senador Flávio Bolsonaro mirou Alexandre de Moraes e ampliou a crítica ao STF. A própria vítima instaura um processo, determina cautelares, manda quebrar sigilo, censura, bloqueia bens,
Ele mesmo julga e condena. O relator Alessandro Vieira, por sua vez, rebateu lembrando contradições históricas e defendendo que a PEC sepultada devolvia sossego institucional. O duelo de microfones explicitou a fratura que já não se esconde. Parte do Senado quer travas à jurisdição penal da Corte sobre parlamentares. Parte teme abrir a porteira de privilégios e matar, aos olhos do eleitor, a ideia de igualdade perante a lei. Nessa arena, cada palavra vira munição. Para a direita, há excesso do Supremo e pré-julgamentos. Para setores moderados, há um esforço para pacificar um jogo que escalou demais. E o público, de novo, o público percebe que a disputa não é técnica, é simbólica. O que está em jogo não é apenas quem pode processar quem, mas quem manda no roteiro e quem narra o país no telejornal da noite. Com a PEC enterrada, fica a fotografia, senadores unidos para rejeitar, um STF vigiado pelos holofotes e a oposição afiando o discurso de que a Constituição não é elástica ao gosto do juiz da vez. A temporada de choques entre poderes não acabou. Ela só ganhou um novo round. E num país que não dá folga ao noticiário, o enredo eleitoral de 2026 recebeu uma fagulha de alto potencial. Michel Bolsonaro, em entrevista publicada por um jornal britânico, admitiu pela primeira vez que pode disputar a presidência, caso seja da vontade de Deus, prometendo levantar-se como uma leoa para defender valores conservadores. A declaração reorganiza o xadrez, com Jair Bolsonaro ainda em disputa jurídica. A ex-primeira-dama ocupa um espaço emocional e simbólico que nenhum outro nome da direita preenche com a mesma naturalidade. Entre marqueteiros e adversários, a leitura é convergente. Michel fala com um eleitorado mobilizado, carrega a memória de 2018 e encarna, aos olhos de parte do público, o contraponto mais desconfortável para o PT. A esquerda, por sua vez, dirá que se trata de continuidade do bolsonarismo por outros meios. O centro tentará ver na novidade um atalho para reduzir a polarização e talvez descubra que a polarização não quer ser reduzida. Para quem produz conteúdo, a narrativa já está posta: a leoa contra o sistema, a fé contra a máquina, o carisma contra a estrutura, e no pano de fundo a diplomacia conflagrada com Washington, a pauta de segurança jurídica doméstica e a fadiga do eleitor com crise sem fim. A pergunta que fica e que segura o espectador até o último frame é simples e potente. Se a disputa de 2026 virá plebiscito sobre liberdade de expressão, limites do judiciário e rumos da economia, quem contará a história com mais credibilidade, quem acusa censura, quem promete ordem ou quem diz ser o guardião da normalidade institucional. O relógio corre, os capítulos se entrelaçam e o país, entre a ONU, o Senado e as redes, espera o próximo lance. No fim das contas, o que vimos se desenhar foi um país inteiro assistindo a uma disputa que já não cabe apenas nos gabinetes. A invasão ao sistema do CNJ e o mandado falso contra Alexandre de Moraes deixaram de ser um episódio para virar divisor de águas. A justiça bateu o martelo, a defesa reagiu, e a política tentou reescrever a narrativa ao vivo, capítulo por capítulo. Quando Carla Zambelli nega ter dado ordens e Walter Delgatti sustenta o oposto, não é só a palavra de um contra o outro, é a credibilidade de instituições, perícias, depoimentos e decisões que serão julgadas pelo público com a frieza de quem paga a conta do caos. Enquanto isso acontece aqui dentro, lá fora as sanções e os recados diplomáticos transformam o contencioso doméstico em teste de estresse internacional. Com Donald Trump impondo um jogo de cena que empurra o Planalto para a defensiva. Se Lula aceita o diálogo, lê-se concessão. Se recusa, lê-se fraqueza. O resultado é um país em suspenso, medindo cada gesto como termômetro de futuro. No Congresso, a fotografia foi didática. A PEC da blindagem ruiu sob pressão popular e cálculo político, mas não levou com ela o conflito de fundo. Vozes como a de Flávio Bolsonaro desafiaram frontalmente o poder do Supremo, e a resposta veio na forma de um Senado que preferiu recuar na autoproteção para não queimar capital com o eleitor. Essa rodada não resolveu nada, apenas deixou mais claro que a disputa real é sobre limites. Quem pode conter quem, até onde, em nome de quê. A sensação é que todos falam de Constituição, mas poucos concordam sobre qual é a fronteira entre autoridade e abuso, entre investigação
intimidação, entre crítica dura e ataque às instituições. E, como sempre, é o cidadão comum que sente no bolso e no humor quando o dólar sobe por ruído. Quando uma viagem oficial vira meme, quando decisão judicial muda a vida de gente fora da bolha. No tabuleiro eleitoral, uma frase bastou para virar a peça do jogo. Michel Bolsonaro admitindo que pode disputar 2026. Se for da vontade de Deus, para uns, um sopro de esperança. Para outros, a promessa de uma polarização ainda mais intensa. O fato é que a direita encontrou uma voz capaz de manter acesa a chama de 2018 e, ao mesmo tempo, obrigar adversários a recalcularem rota. Se Jair Bolsonaro permanece sob júdice, Michel ocupa um espaço simbólico que nenhum outro nome preenche com igual potência. Some-se a isso a tensão com os Estados Unidos, o desgaste com o judiciário e a fadiga com escândalos, e temos um enredo pronto para incendiar debates de bar, plenários e timelines. Quem subestima esse componente afetivo erra o alvo. Resta então a pergunta que amarra tudo. O Brasil quer ordem, liberdade de expressão, moderação institucional e crescimento econômico menos. Mas quem entrega o pacote completo? Quem garante que o combate ao crime digital não vira mordaça? Quem assegura que o freio nos excessos não se transforma em salvo-conduto para privilegiados? Quem promete diálogo lá fora sem ceder soberania aqui dentro? Quando o Trump elogia e sanciona, quando o STF pune e divide, quando o Senado rejeita e posa de guardião, quando a oposição denuncia e multiplica microfones, o eleitor olha para o conjunto da obra e tenta identificar coerência. E coerência, neste momento, vale mais do que slogans. Se há uma conclusão possível, ela é menos um ponto final e mais um aviso. A próxima virada não virá de um furo isolado, mas da soma de pequenos gestos com grande efeito, uma fala que viraliza, uma decisão que pacifica, um aceno que destrava a economia, um recuo que reconhece limites. A chapa segue quente para Alexandre de Moraes, para o Planalto, para a oposição e para quem se apresenta como alternativa. Até lá, o Brasil viverá de perguntas incômodas e respostas parciais. E talvez esse seja o único antídoto contra a manipulação. Manter a curiosidade armada, desconfiar de verdades fáceis e exigir de cada lado. Algo que tem sido raro, responsabilidade com as palavras e com as consequências. Porque, goste-se ou não, o jogo ficou grande demais para caber em narrativas de 15 segundos.